sejam bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. E hoje a gente está aqui com duas mulheres super UOL, regravando, né, Josi, né, Lu? Uou! Regravando, com muito porque prazer, muito bom. Muito prazer. assim, né, tem que ter muito companheirismo, topar de vir, abrir a agenda de novo, vir aqui de manhã, nessa chuvarada, nesse frio. Eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês, tá? E eu tenho certeza que a gente vai entregar um conteúdo super legal para essas mulheres, porque no episódio que a gente tirou do ar tinha um probleminha no som, mas quem escutou deu feedbacks super positivos pra gente, que se identificou. Eu dei um print, mandei para elas e disse, pelo amor de Deus, vamos regravar, porque as mulheres gostaram dessa conexão, né? Sim. Então a gente está aqui com a Luísa Colombi, que é uma ex-servidora pública e hoje trabalha com fotografia e culinária, suas paixões, e com a Josi, que é uma mulher de milhões, né? Ela... Sim, literalmente, da roça do milho a 1 milhão na cidade. A 1 milhão, né? Então, estamos com essas duas empreendedoras digitais para a gente falar sobre esse tema, empreendedorismo digital. E o próximo vai ser empresárias digitais, porque elas já aprenderam a diferença e estamos nesse caminho. Rumo à empresária digital. Nesse rumo. Então, gente, vamos começar, né, abrindo o assunto. No podcast anterior, eu falei um pouquinho para vocês de como virou a minha chave, né, pro empreendedorismo, para entender que eu poderia fazer algo além de trabalhar para alguém, né? Parece ser óbvio, parece ser uma coisa assim muito simples. O meu marido, inclusive, hoje ele fala para mim assim: mas tu achava que tu não podia, né, que tu não conseguiria? Eu disse sim, eu achava que não era possível para mim, mas eu tinha uma plena convicção de que não era possível. Então essa mudança de mentalidade que tanto se fala e que parece ser um clichê tão grande, na realidade é o que move a gente em direção a alguma coisa, né? Cabeça, né? Tá tudo na nossa cabeça. Então, eu ardia no meu coração, assim, há algum tempo que eu queria fazer algo para além. Não que eu amava trabalhar, sempre amei ser produtiva. Eu comecei a trabalhar com 15 anos numa grande rede de lojas e vendia seguro de vida, seguro de casa. Não era o que eu vendia, mas era aquela sede de fazer algo, né? De tu produzir, de tu estar naquele lugar plantada e estar gerando frutos. E o meu processo de empreender foi... Eu ainda trabalhava para uma empresa que eu tenho um amor assim muito grande, que é a Livre Revestimentos, que eu fiquei 6 anos trabalhando com 2 chefes assim incríveis, seu Celso, dona Rosiana, e com uma equipe que eu tinha, uma equipe de mulheres, né? Eu nasci para trabalhar com mulher, então para mim assim aquilo era uma fábrica de revestimentos e as montadoras eram todas mulheres. Então tu enxerga mais do que aquela mulher, porque tem várias famílias ali, né? Então, assim, 6 anos de muita coisa legal, mas eu queria mais e financeiramente também eu queria mais. E chega um momento ali, tu é limitado, né? Sim. Quem é o detentor do capital, quem está investindo, o empresário, é que vai ter o retorno e o risco também. Então, eu queria dar um passo além naquela direção, porque eu, ambiciosa, pensando no meu futuro, mas também porque eu queria produzir coisas que viessem de mim, sabe? Não que eu não pudesse fazer na empresa que eu estava, eu fazia muito, mas eu queria uma coisa minha. E eu comecei em 2018 com uma empresa de cursos de contabilidade junto com uma pessoa, Stephanie, também uma professora. Foi assim, ela era minha professora na faculdade, eu estava terminando uma cadeira, ela sentou comigo assim, eu quero muito empreender, quero fazer alguma coisa juntos. E eu olhei para ela e disse, vamos fazer juntos? Eu vendo. Tu dá aula, eu vendo os cursos. E foi ali, foi daquilo ali que a gente começou. Em 30 dias a gente lançou o curso e eu vendi 36 ingressos, né? Ou inscrições. Para aquele curso de contabilidade que ia durar um determinado período. E foi ali que virou a chave, assim. Eu posso fazer dinheiro. Eu não preciso esperar 30 dias para ganhar o dinheiro, né? E essa mudança, assim,
nossa, a gente acha que não é nada, mas é tudo. Foi a partir dali. Nada, isso aqui, esse estúdio, não seria possível se não teria começado, se eu não tivesse começado naquela viradinha de chave. Sim. Se o nome do produto pega, né? Virada de chave, Virada de chave, meu foi um Deus. dos melhores lançamentos meus, tá? Então, eu comecei lá, vendi os ingressos e ali eu comecei a empreender. Quando eu comecei a empreender, foi um ano, não de mil maravilhas, foi um ano de muito trabalho. Então, assim, a gente trabalhava, eu e a Stephanie, assim, dia e noite, ela era professora, eu acabei saindo do meu emprego para me dedicar exclusivamente àquilo, mas às vezes o negócio empatava, não era uma coisa que... a gente estava aprendendo como fazer. E em algum momento dessa situação toda veio o convite para mim começar a trabalhar no maior coworking da América Latina, que é o Impact Hub Floripa. E ali eu vi uma oportunidade de ganhar menos do que eu ganhava, porque eu vim para ganhar menos, mas para adquirir uma rede de contatos que eu ainda não tinha. Fora do comum. E daí foi isso que eu comprei. Não foi o meu salário por mês. Sim. Foi aquela... Olha a sacada dela, né, gente? Aquela rede... Porque como que eu iria conseguir chegar perto dessas pessoas? Porque o chegar perto é uma coisa. Agora, manter um relacionamento, tu abrir portas, tu precisa de outra forma, né? Sim. E eu comecei no Impact Hub e eu olhei para esse centro de inovação, que a gente está num centro de inovação, que é o maior centro de inovação de Florianópolis, o endereço mais tecnológico e inovador, por conta das empresas que estão aqui, startups, enfim. Então, eu olhei para isso aqui e disse, a gente pode vender muito mais do que a gente já vende. Em 3 meses, a gente triplicou o faturamento com uma ação simples. Eu chamei todas as empresas que participavam aqui desse espaço, né? Ecossistema aqui? Do ecossistema, que se beneficiavam da minha venda, né? Que é o cara do buffet, do coffee, a pessoa do audiovisual que botava o som, o telão, quem filmava, a pessoa que fazia a foto. Então, eu juntei mais ou menos umas 30 empresas dentro de uma das salas ali dentro do centro de inovação e disse assim, olha... Vamos co-criar o que vai ser a nossa parceria de 2020. Esse era o tema. Início de pandemia, guria. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia Ninguém sabia. Janeiro, ninguém sabia. A gente estava feliz, ó, sorriso. Era uma coisa impressionante. Ninguém sabia que ia ter pandemia. E em janeiro, e eu botei aquelas pessoas, empresários de 30 não... mais de 40 anos. Eu acho que não tinha ninguém de 30 anos lá. Daí uma menina chama eles, né? E com um tom assim, ó, quem não estiver nessa reunião, porque eu precisava fazer esses empresários vir, né? Quem não estiver nessa reunião não vai ser indicado nesse ano, porque eu quero construir o que vai ser a parceria. Então, eu vou construir com quem vir. Então veio todo mundo. No mínimo, vamos escutar o que essa menina está falando. Exatamente. Então veio todo mundo pra cá. Botei eles numa sala, separei eles em grupo e comecei assim, ó, dei post-it e comecei a dizer assim, vamos co-criar. O que vocês querem que eu faça para vocês me indicarem para o maior número de pessoas? E daí ali eu tinha 30 vendedores. Eu não tinha só eu vendendo. Eu precisava aumentar a minha força de venda. Então foi uma das coisas que para aquele ano, assim, ajudou muito. Ter empresas do nosso lado, porque elas se engajadas, eu acho, né? Eu escuto a palavra exatamente. engajada, que conectadas, tudo prontas, não é uma coisa aleatória. Todo mundo junto. Né? E olhar para a pessoa que faz o coffee e ver que ela tem tanto potencial de te indicar, quanto a pessoa que, sei lá, faz um grande evento de 100 mil reais. Não é o quanto eles faturam, é o quanto eles sentam em mesas onde eu não estou e eles podem me indicar. Arrepiada aqui, ó. Isso é o DNA das vendas, tá? Meu Deus, arrepiada. Então, comecei em janeiro de 2020 com essa parceria, né? Com essas pessoas. E a gente saiu de lá com a parceria desenhada, né? Eles... me falaram o que eles queriam que eu fizesse e eu falei o que eu precisava deles, né? Partiu assim a post do Instagram, a gente criou inclusive um título, eram fornecedores incríveis. Esse era o título, fiz uma identidade visual para eles, então eles faziam sentiram parte pertencente a esse daquela sistema ali. Tribo, né?
E quando veio a pandemia em março, eu tinha uma porta aberta. Então, o que aconteceu? Em março, quando a pandemia chegou, a Cris, que é uma das fornecedoras que estavam lá, que se tu perguntar para ela qual é a primeira impressão dela para mim, ela pode falar isso. Ela disse assim, eu te achei uma chata. Porque eu fiquei pensando assim, o que essa menina tá achando? Que aqui é o Google? Botar esse monte de empresário que eu não preciso, sabe? Então, assim, a primeira trava foi ali, mas foi a primeira pessoa que ela ligou quando precisou porque assim, tinha uma quem porta... Quem vai inovar nessa pandemia? Tinha uma porta aberta aqui. E a gente fez o primeiro evento híbrido, pelo menos aqui do Sul, que se chamava Meetup Produtores de Eventos Incríveis, que era um evento que a gente, os fornecedores e o Impact Hub, ia fazer de forma presencial. Show. Porque a gente ia chamar os produtores de eventos da cidade para entregar um grande evento para eles, para mostrar o nosso serviço. E a gente mudou esse evento de uma maneira híbrida, né? Sim. Que foi o nosso... E foi ali que a gente aprendeu a fazer. E a gente, até então, não era sócia, nada. Era só, assim, muito trabalho, zero dinheiro mesmo. Porque a gente fez os primeiros eventos ou de graça ou quase de graça, porque a gente não sabia o que fazer. Plantando, né, Pamela? Então, o cliente estava dando um voto de confiança pra gente quando ele bota um evento dele na nossa mão. Porque a gente estava aprendendo a fazer aquele negócio acontecer. Sim. E desde então, a gente veio fazendo, e nesses 2 anos, né, que já fez 2 anos, a gente fez quase todos os congressos médicos do Brasil, não daqui, do Brasil. Então, quase todos os congressos médicos online a gente fez. Eventos complexos, onde mais de uma sala simultânea, que a gente acha que é só botar todo mundo no Zoom, mas assim, tem tradução simultânea, tem salas acontecendo, tu tem que conectar palestrante dos Estados Unidos, da Argentina, e colocar todo mundo... Gerenciar todo esse troço tá por trás. E assim, foi muito... A gente apanhou muito no começo, muito no sentido de... o cliente não sentia tanto, mas a gente saía com aquele... Não, mas isso aqui dá para fazer melhor. Isso aqui dá para fazer melhor. Sim. E hoje a gente faz isso, assim, posso dizer, com o pé nas costas. Maestria. Então, de tanto fazer, né? E o que aconteceu? A gente veio fazendo e chegou o meu momento. Então, esse ano que o negócio realmente virou... quando tá todo mundo fechando os seus estúdios, porque isso para... Porque não inovou, não trouxe se adaptou, né? Eu acho que isso já é um perfil que deu para notar como é a vida da empreendedora, né? Da empresária, no caso agora. Sim. Mas dessa ideia de sempre se adaptar, né? De pensar em novas soluções e tá sempre... Porque ali tu criou uma ideia que não era inicial, né? E não criei sozinha, tinha muita gente do lado... porque quando a gente fala assim, criamos, né? Tem sempre... quando tu começa um projeto, inclusive eu recebi uma mensagem que me tocou bastante, porque lá no início, quando a gente começou a fazer todo esse movimento, a gente também chamou alguns produtores de eventos para ajudar, né? Sim. E quando eu comecei a contar essa história, contei algum dia, eu falei assim... trazendo, né? A gente fez isso aqui e tal, mas teve tanta gente que botou a mão na massa, assim, para fazer, e a gente acreditou no negócio e continuou. E esse ano, quando os eventos presenciais voltaram, o que aconteceu? As empresas que tinham algum estúdio fecharam, porque os eventos presenciais voltaram, que era a sua principal renda. Mas a gente aprendeu a fazer isso aqui Isso aqui não é passageiro. A gente não é... Nunca. Não isso era aqui é a inovação, isso aqui é o futuro. Não era uma receita que a gente... Sabe? Isso aqui a gente aprendeu a fazer para entregar como um produto. E indo no contrário do mercado, ao invés de a gente fechar, a gente ampliou e... abri o podcast, e daí para esse ano eu me tornei sócia da empresa, né? Então, durante 2 anos trabalhando e entregando tudo o que era possível, né? Ela foi muito certeira, tá? Eu tô aqui na ponta da língua para falar sobre isso. Você fala muito no mundo assim digital, né? Eu sou desse meio. 15% vem dos teus resultados, 85%, vou começar com esse número, 85% dos teus resultados vem do relacionamento, do teu network. E você foi muito sábia.
Talvez por intuição, tu foi muito sábia. Eu preciso estar lá no meio. Como que eu vou estar lá? E 15% apenas vem do teu conhecimento. O que a galera faz? A galera investe muito, muito em conhecimento. Eu sei, já fui essa pessoa. E não investe no relacionamento. E uma oportunidade dessa, ela teve que fazer cálculo. Ela falou, meu Deus, eu vou voltar para trás. Eu vou ganhar menos. Mas, ok. O que eu vou ganhar ali na frente... Não tem coisa que pague, é fato. E isso é uma aposta, tá, Pamela? Isso é visão de empresária, ao meu ver daqui, né? Tem que dar um para trás para dar 10 às vezes para frente, Na frente. né? No momento certo, 2 anos. Você tá falando aqui agora, 2 anos plantando. A galera também tem muito assim, muito imediatismo, né? Quer fazer 10 posts no Instagram, quer ficar rica. 1 milhão, arrasta pra cima, clica no link. Loucura. Como se fosse, né? De uma hora para outra. Não sabe que é uma sementinha que vai sendo ali regada. Mas isso cuidada. que tu falou, Josi, é bem legal. E eu acho que esse é um insight bem poderoso, assim, de a gente cultivar relacionamentos verdadeiros, porque eu realmente precisava deles e ali havia um interesse comercial. Coletivo ali, eu acho. Mas quando eu sentei com eles, eu quis saber das histórias. Então, assim, tudo bem tu começar o relacionamento com interesse, mas não para aí, né? Sim. Porque tu não vai conectar verdadeiramente com aquela pessoa se tu for raso, se tu não descer a um nível um pouco mais profundo para aquele relacionamento. Concordo. E investir tempo, não só em curso. Sou número 1 da Hotmart, mas assim, faz um curso, pega aquilo que tu aprendeu e testa com as pessoas, Exatamente. se relacionando, né? Exatamente. Põe em prática, gente, porque o milagre, existe milagre. Na execução, executa para te ver se não acontece. Nossa Senhora, é uma loucura. O milagre vem. Tem 2 pessoas que não ganham, né? As que não pedem e as que só pedem. É verdade. Perfeito. Porque Deus diz, né? Na Bíblia se fala, você não tem porque você não pede. Mas tem gente que só pede. Sim. Então, acho que a gente tem que estar Onde preparado. está você aí? Tem que estar no intermediário, tá? Você tem que saber pedir, tem que saber... Pedir. Eu acho que, fazer. querendo ou não, é tudo uma questão da gente também entender a necessidade do outro e achar a solução para o outro. Então, se a gente não ouvir, se a gente não prestar atenção na pessoa mesmo, né, nos relacionamentos que a gente tem, a gente não consegue achar essa resposta, né? Sim. Então, assim, entendendo o outro não só como... Porque, acima de tudo, nós somos todos seres humanos, né? Somos todas pessoas. Então, por trás de um negócio, tem uma pessoa ali. Sim. Então, a gente tem que entender, né? Essa pessoa, o que ela passou, a história dela. E aí, sim, conseguir realmente conectar todas essas chavinhas ali que tinham, todo esse relacionamento para achar um ponto em comum que todo mundo se beneficie, né? Não só comercialmente, mas também de uma maneira mais pessoal, né? Mais pessoal, né? E a tua virada, Lu, como é que foi, já que tu tá com a palavra? Então, vamos lá, a minha virada. Bom, como tu já apresentou ali, eu trabalhei muito tempo no serviço público, então 10 anos aí no direito, e sempre tive essa mentalidade bem fechadinha, como tu falou, de que ia ser ali o meu caminho, né? Então, ia prestar um concurso público, até advogar eu não queria, porque também era uma coisa muito, né, autônoma, muito independente, e eu não achava que era o meu perfil. E por muito tempo fiquei assim, até a gente depois pode falar um pouco sobre isso, essa coisa da crença que a gente tem muito enraigada, né? Foi uma coisa que eu cresci meio que ouvindo também, que eu não tinha muito perfil de empreendedora, de empresária, e aquilo realmente nunca passei daquela bolha. Depois de um tempo, a gente vai ficando, né, um pouco mais velha, eu fazia o meu trabalho muito bem, gostava muito dele, mas chegou um momento que aquilo começou a me... Não vou dizer que entediar, mas eu sentia que eu podia mais. Como tu falou, tu gostava muito do que trabalhava, sim, mas aquilo eu sentia que eu queria produzir mais, que eu queria ir além daquilo, né? Que eu queria cocriar, que eu queria não só fazer aquilo que eu fazia. Mas eu estava muito perdida no sentido de o que eu vou fazer eu pensava, dentro da minha área, até claro, dá para se criar, né? Mas eu pensava, eu não quero mais isso aqui. E teve toda uma crise de identidade, né? De pensar para que caminho eu vou, ou como é que eu vou conseguir levar a vida sem ser com direito, porque eu queria ser promotora. Então, imagina, eu ia para interior e tudo mais. E se eu não queria mais concurso público, eu não queria advogar, para o direito, claro, sempre tem outras soluções, mas eu não me via mais ali. Então, eu lembro que eu tive um estalo, assim, no trabalho. Eu sempre tive uma tia minha que sempre trabalhou muito com gastronomia, eventos, todo esse universo. Ela é muito parecida comigo. E toda a minha família, né? Meu pai já teve padaria, já foi um cara muito empreendedor, então eu já vi isso também com outros olhos. Comecei a enxergar, né? A gente vai abrindo aí as câmeras e focando onde realmente começa a interessar. E eu comecei a pensar na gastronomia, porque era uma coisa que sempre foi muito presente. Eu sempre estudei muito isso porque era um hobby que eu gostava. E eu pensei, vou ver como é que estão as vagas do Instituto Federal de Santa Catarina, que é um curso daqui técnico gratuito,
de 1 ano e meio, que é profissionalizante, que eu sabia que essa minha tia tinha feito. Pensei assim, vamos ver, quem sabe se tiver aberta a vaga, vou me inscrever. Qualquer coisa eu faço comida pra mim, né? Eu falei assim, nos últimos alguma coisa vai me acrescentar. E eu abri, foi muito louco. Daí aquela coisa mesmo de sinais, né? Sim. Tava aberta ali a seletiva, na época era uma seletiva para fazer como se fosse um vestibular, assim. E era à noite, então o período noturno, que era o que fechava total com que eu... E assim, o Instituto Federal de Santa Catarina na época, ainda né? Mas na época eu morava com os meus pais ainda. Ele era muito perto de onde eu morava. Então, assim, foi tudo se encaixando, assim, né? Tipo, eu saía do trabalho, conversei com o meu chefe, que foi super solícito, assim, de sair um pouco mais cedo. Comecei a fazer o IFSC. E foi 1 ano e meio, uma loucura, né? Porque, tipo, era completamente fora do... Fazer as duas coisas, né? Ou seja, eu trabalhava ali com direito, era direito criminal, então tratava com crime, toda aquela parte do processo, coisas super pesadas. E à noite fazer pão, né? E... Relaxava. E era, tipo, gente, acabava 10h30 da noite, né? Assim, era uma parada que era puxada. Tinha que fazer depois, tive que fazer estágio, então... padaria, 5h30 da manhã, depois ia pro trabalho de novo. Então, assim, foi um período muito louco, mas foi muito legal, mais uma vez, porque primeiro a gente começa a conhecer pessoas muito diferentes da gente. Sim. Então, isso foi muito legal. Já começou a abrir a minha cabeça ali para outras realidades, para visão de mundo mesmo. E depois disso, quando eu terminei o curso, também já me deu assim, mas eu não sei se eu quero... Tipo, eu nunca quis trabalhar em cozinha, nunca me vi num restaurante chefe de cozinha, eu não queria isso, não queria essa vida. Eu sabia que eu estava sempre muito no digital, porque também a minha geração fez essa transição e ficou muito dentro, né, de Orkut, depois foi para Facebook, daí Instagram, agora já estamos no TikTok, né, mas enfim. E agora Orkut de novo? O Orkut Talvez de novo. eu curto de novo. E daí eu já tava muito no Instagram, o tempo todo eu já seguia muita gente, assim, tinha muita referência, tinha vontade de fazer coisas nesse meio, mas ainda não, aquela coisa, né, não me sentia pronta. A gente nunca tá pronta, né, já podia ter começado lá atrás. E daí eu sempre olhei muita coisa saudável, gostava de gastronomia, mas durante o curso eu fui vendo que eu ficava muito ligada na nutrição dos alimentos, gostava muito de saber o que eu estava ingerindo, sempre fui uma pessoa que gostei muito de comer além de cozinhar. E eu sabia que se eu continuasse comendo da maneira que eu comia, mesmo que eu não tivesse um biotipo, que meu biotipo é o padrão, vamos dizer assim, eu sabia que não era pela uma questão de estética, era uma questão de saúde. Eu queria ter saúde, eu quero viver 100 anos, entendeu? Então, sentia que naquele ritmo eu não ia conseguir e comecei a estudar. Sempre fui muito interessada em vários assuntos, então vou começar a estudar e abriu vaga logo depois que eu terminei pro Natural Chef. Tipo, surgiu também pelo Instagram, maravilhoso, soube que tinha vaga pro Natural Chef, fiz o Natural Chef, que é um curso voltado para gastronomia funcional. Então, a gente aprende a curar pelos alimentos, a fazer uma terapia pelos alimentos mesmo. Então, foi um curso que abriu muito a minha cabeça e dentro dele a gente tem vários segmentos além só da gastronomia e da nutrição. Então, a gente teve aula de fotografia, que foi onde eu comecei a olhar realmente a parte estética dos alimentos e como isso é importante também até para a nossa digestão, por que um prato bonito é importante, por que fazer uma mesa bonita é importante, por que a apresentação é importante. E também a gente teve uma aula, tipo, um mastermind dentro também para, tipo, o que queria fazer. Show. E ali eu notei que eu queria empreender dentro do digital, né? Que eu não me via dentro da gastronomia padrão, vamos dizer assim, de trabalhar dentro de uma cozinha. E eu queria trabalhar dentro do digital. Eu não tinha muita ideia ainda exatamente que caminho eu ia seguir. Eu pensava assim, talvez eu vou fazer bolos funcionais para vender. Mas aí eu já tenho meu perfil. E eu tinha as minhas receitas que eu fazia em casa, eu queria compartilhar também, já servia ali como um portfólio das minhas receitas, mostrar o meu trabalho e sendo conhecida. Então, assim, eu criei o Soul Baker em 2017. Então, assim, dali que começou. E é bom, assim, deixar claro para as pessoas, porque, assim, né, eu já somos bem diferentes, eu também comecei, assim, totalmente alheia. Eu não tinha muita ideia, tipo, de como vender no digital, eu não tinha noção de como é que eu ia ganhar vida, tanto que eu demorei para sair do Ministério Público, né, demorei para sair do meu trabalho. Eu fiquei mais 2 anos fazendo as duas coisas, né, tipo, também ralando no Soul Baker, obviamente, era praticamente um hobby, eu não ganhava dinheiro nenhum. E só para ganhar o reconhecimento das pessoas e a credibilidade das pessoas, porque era um mundo completamente aleatório. Não tinha ninguém que eu conhecia para fazer uma indicação, para dar aquela elevada. Tinha o Natural Chef, que eu cresci dentro dele. Claro, foi uma grande indicação e ajudou a dar credibilidade, mas foi muito do dia a dia ali, né? E é muito louco, porque essa é uma coisa maravilhosa da rede social, né? A gente falou isso a última vez, eu vou falar de novo, que é incrível. Que é a gente conseguir contar histórias, a gente conseguir mostrar todo o nosso trajeto. Então, tenho pessoas, até hoje, né, que estão lá, que são seguidores, que começaram lá atrás.
e viram toda a paixão e toda a motivação e tudo que aconteceu até agora, né? Que acompanharam todo esse projeto. Então, elas se conectam com você, elas se identificam com você. E isso é incrível, porque assim, falando a questão da venda, né? As pessoas, elas não compram mais só o teu produto, elas compram porque é seu. Porque aquilo vem de você. Porque ela né? confia, né? Porque ela confia. Então, assim, isso é muito, muito bacana. E, assim, é uma coisa que é construída, né? Não tem como fazer da noite pro dia, como Não. falou. Não são 10 stories, não é um feed maravilhoso. É realmente uma construção. E ter essa visão, né? Que foi sendo construída. Assim, nunca a gente tá 100% pronto. Né? Não adianta chegar e botar na cabeça que só vou fazer quando tiver, como tu falou ali, é a técnica, quando eu tiver toda a habilidade. Não, gente, a gente vai construindo, né? Construir. Tipo, ali, como tu falou, 15% às vezes a técnica, mais de se jogar, de conectar, de pedir, mas também dar. Internet é muito doar. Internet é doar e depois pedir alguma coisa em troca. Sim. Porque não tem como. E errar, né? E entender que o teu processo vai passar por esse lugar de erro, de ter um pouco de... que tu falou no outro, né? Se tu não tem vergonha do teu primeiro produto, então... tem alguma coisa errada. Começou tarde demais, amiga. Tarde demais. Porque exatamente, tu não precisa estar perfeito, mas tu precisa dar um passo naquela direção. E nem sempre onde você começou vai ser onde... É um movimento de estou descobrindo o meu caminho, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente falou e é bem legal a gente falar de novo, que é a questão do movimento, né? De a gente estar sempre agindo em ação, né? Botando a nossa ideia para o mundo e fazendo essas conexões. Porque se as pessoas não souberem o que a gente está fazendo, se as pessoas não tiverem conhecimento sobre as suas habilidades, sobre o que você quer, sobre o que você busca, como é que elas vão poder te indicar, como é que elas vão pensar em você, vão lembrar de você? As pessoas têm muito medo, né? Muita vergonha e é super normal. Mas depois que a gente vence essa barreira, né? Como a gente falou, da arena da vida, de ser protagonista da própria vida, de não ter vergonha de ser quem você é e de mostrar para o mundo. Nossa, aí o mar se abre. O mar se abre no nosso. E o teu protagonismo começou quando? Como que veio? Tá? Eu tô assim, quando ela tá falando ali, né? Eu tô vendo o DNA dessa daqui, tô vendo o DNA dessa dali, vendo assim. O nosso diferencial é isso. É o movimento, é o fazer, é o ir, é a nossa história, o que está aqui dentro. Eu falei isso, eu fui host de um podcast aqui que me botaram, né? Assim, tipo, pode ser host? Tá, tudo bem, vamos lá. Vai sair no ar aí, com certeza. E uma coisa que eu falei lá para finalizar aquele podcast foi, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta Terra. Real, isso é número, tá, gente? 7 bilhões é alguma coisa. Pois ninguém tem a mesma impressão digital. Ninguém, absolutamente ninguém, nesse caminhão de gente tem o mesmo DNA. Você pode fazer um teste aqui, pode fazer um teste na China. A gente tem um Deus bem criativo, né? Muito criativo, amiga. E assim, e o que é o teu DNA? Como você coloca o teu DNA para fora, né? Bem, a minha virada de chave, ela veio principalmente em 2018. Mas eu comecei a empreender no digital em 2017. Engraçado isso. Tu começou em qual ano? O meu foi 2017. 18 ali, eu acho que... A virada de Saturno ali. A virada foi em julho de 2017. 2017. Aconteceu alguma coisa nesse planeta, tá? Não, mas tinha uma época de eclipse, tudo tava bem, então bem tá louco, explicado. assim, a questão astrológica da coisa. Aí eu criei, Deus colocou no meu coração um sábado à tarde de chuva, DNA. Ele falou assim, presta atenção no que tu fala, José. Fica um código aqui, tá? Pra quem tá ouvindo a gente. Presta atenção no que tu fala. Eu vou até procurar pra ver enquanto que tu vai aconteceu falando. nessa época. E ele falou assim, DNA, de 10 frases, em 11 tá a palavra DNA no meio. E eu falei, verdade, Senhor. Vou montar agora o Instagram, porque a gente não montava nada, a gente já montava o Instagram, entendeu? Josi é a mulher dos sinais. Eu sou 7/7/87, gente. Eu nasci às 7 da manhã. Porque eu já falei pra Deus que se for pra não descer no 7/7/87, eu já nasci marqueteira, né? Se não for pra nascer nesse dia, eu nem vou. Nasci nesse dia, tá? E naquele dia eu fui lá procurar DNA. Eu queria colocar meu DNA. E não tinha. Só tinha o meu DNA. Eu falei, dá pra falar palavrão? Não. Pode. Tá, porra. Eu não quero falar de mim, porque na hora que eu vi o meu DNA, parecia que eu ia estar falando de mim mesma. O meu DNA. Eu falei, não quero falar isso, Senhor. Bota essa porra do meu DNA. Botei, salvei e não sabia nem direito o que fazer. Comecei a fazer vasinho de concreto, falar, e dali fazer vasinho. Eu sei que em 1 ano, fazendo vasinho de concreto, quando eu me vi, peguei o PagSeguro, eu vendia pelo PagSeguro, eu falei, caraca, eu já vendi para mais de 19 estados brasileiros, temos 27, né? É 27 no Brasil, eu acho, não sei, eu pulei as aulas de geografia algumas, mas acho que é por aí. Eu sei que eu estava em 19 estados brasileiros, vendendo vasinho de concreto, mandando vasinho lá pro Nordeste e tudo mais. Eu falei, uau,
Eu gosto disso, eu ficava horas ali, depois do meu trabalho de CLT, porque nessa época eu estava CLT, mas eu sempre tive uma visão de empreender dentro das empresas também. Só que chegou uma hora que, como aconteceu com a Pamela, falou, cara, não fazia mais sentido. Era um puta emprego, gente. Eu saí da roça, do meio do nada, mas do meio do nada. Cheguei em Floripa com 6 sacos de lixo, uma filha de 1 ano, mãe solteira. Nossa. Improvável, amiga. Provável, tá? Mas com um ouro muito grande, porque a minha mãe me criou, minha mãe era empresária. E a minha mãe me criou com essa visão, com essa coisa de vender, de brands. E minha mãe sempre vestia amarelo e preto, e eu amava ver aquilo nela, e ela vendendo e ela atendendo. Então eu já me via ali, né, desde pequenininha. E por algumas coisas do destino, eu caí morar com meu pai no meio da roça. Então a minha construção na adolescência foi na roça. Eu saí de um castelo de ouro que eu vivia com a minha mãe para ir para o meio da roça mesmo, para plantar, carpir, porque não é capinar, gente. Lá a gente carpe, a gente não capina, tá? Que fique claro isso aqui, né? Porque em alguns momentos, em algumas entrevistas... E também não é carpe, é carpe. É carpe, a gente carpe, a gente passa veneno. Eu não canso de aprender com a gente... A gente faz essas coisas aí, tá? A gente é assim mesmo, é porta e tal. E isso foi bem assim, foi difícil para mim, porque lá na roça eu não me sentia pertencente, porque a criação da minha mãe não foi aquela para mim, né? Da minha mãe e do meu pai, né? Só que meu pai é um cara mais simples, do meio da roça. Então, ok, aí cheguei lá, não fazia mais sentido. Engravidei com 16 para 17 anos, gente, mãe solteirona, peguei as coisas, mala, tudo. As malas não, né? As sacolas de lixo, que é o que tinha naquela época, botei tudo e parei em Floripa. Por causa de uma faxina que eu fiz de graça, inclusive, tá? Essa senhora me conheceu lá, amou a minha faxina do jeito que eu fiz e falou assim, quer ir comigo para Florianópolis? Vem cuidar de mim, eu tenho 80 e poucos anos, adorei você é muito caprichosa, eu amei a tua filhinha também, vamos? Eu digo, vamos. E vim. Então, eu vim com essa mentalidade já de crescer, né? Mas o empreendedorismo começou em 2017, eu trabalhava numa empresa CLT, e eu não me sentia mais pertencente de novo àquele espaço. Era lindo, era maravilhoso, uma das maiores empresas aqui da Grande Florianópolis, mas eu falei, cara, eu queria botar o meu DNA. E quando você está numa empresa, você tem que respeitar o DNA daquela empresa. Sim. Porque tem um fundador, tem uma hierarquia lá dentro, e é isso mesmo. E aí, em dezembro de 2018, eu comprei um curso das meninas do Efeito Orna, das Irmãs Alcântara, aqui de Curitiba. Que era Deixe Sua Marca, alguma coisa assim. Menina, aquele curso era R$497. Acho que foi o primeiro curso mesmo que eu comprei na vida. Eu falei, essas bichas aqui têm uns 80 mil seguiguidores. Uma coisa assim, eu fui de cálculo. Eu sou de cálculo, né, amor? Era cálculo. Já fez eu peguei a calculadora e falei assim, elas têm 497 esse curso, tá? Elas têm isso aqui de seguidores. Se elas venderam para 1.000 pessoas, eu peguei a calculadora, 1.000 vezes 497. Elas fizeram 497 mil. Eu também faço. Eu também faço. Ali eu descobri o pote de ouro. Foi quando? Dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Eu lancei dia 8 de dezembro de 2018. Amiga, eu devo ter comprado. Era mais uma coisa. Dá uma olhada na astrologia que tinha alguma coisa acontecendo. E ali veio a minha virada de chave. Que aí eu falei, não, agora eu vou. Eu quero fazer algo nesse sentido aqui. Mas eu não entendia nada. Eu só sei que... Ali, naquele mesmo dia, eu também pensei assim, uma coisa bem legal, que é importante vocês olharem para isso. Eu pensei assim, eu quero ter um apartamento de 350 mil. Eu ganhava 5.500 na época. Quantos anos eu ia passar para ter esse apartamento de 350 mil? Uns 550 anos. Já não dava, já estava morta, já estava na 50ª geração, não ia dar tempo. Então, eu tinha um foco. Eu tinha um foco. Eu queria um apartamento de 350 mil. E naquele salário não ia dar. E quando eu olhava para o cara que estava 25 anos na empresa, ele ganhava 7,5. Eu falei, puta que pariu, essa conta não fecha, meu. Ele está 25 anos, eu estou a 5. Eu estou ganhando 5, ele está ganhando 7. Não, sai daqui. Eu falei, não vai dar nunca. Essa conta não fecha. E aí eu comecei, dali eu saí. Ali eu tomei decisões, fui atrás do autoconhecimento. Acho que isso é muito importante, porque você só tem essa segurança quando você se conhece. Sim. E acho que esse é o processo que a pessoa tem que se dar o tempo também, né, Josi? Porque assim, eu, por exemplo, fui fazendo esse trajeto... Porque acho que nesse ponto, assim, para me jogar mesmo, eu preciso estar um pouquinho mais segura. Então, assim, eu fiz uma preparação financeira para isso, para fazer essa... Porque, além do mais de eu estar trabalhando dentro do Instagram com uma parte, até um viés um pouco mais criativo, mais artístico, essa questão de a gente ter a pressão em cima, tem gente que dá super bem com a pressão. Eu sou uma pessoa que eu preciso ter sem aquela água batendo na bunda para criar, para produzir, até porque o Instagram para mim é uma coisa muito
orgânica, muito natural. E se eu sinto que eu tô tendo que fazer aquilo forçado, só porque eu realmente não para atingir um público sem ser real, Tem que pagar as contas, né? não conecta, entendeu? Claro que a gente tem que fazer, mas assim, eu tenho que estar bem de saúde mental para poder produzir o meu trabalho. Então, assim, cada um tem que se conhecer, né? Por isso que a gente tá falando aqui da história de cada um, né? A gente falou, a Josi tem a história dela, tu tem a tua história e a minha. Então, a gente se conhecer para não se comparar com o coleguinha. Né? Para que assim, a história dela eu vou fazer igual, não tem como fazer igual. A gente se inspira, reflete em nós mesmos o que a gente, quais são os nossos valores, como é que a gente se comporta, como é que a gente realmente é. E daí a gente começa a dar os passos que são condizentes com aquilo que a gente é. Né? Então, assim, eu sabia que eu não queria ficar numa coisa que eu ia ficar muito apertada. Vulnerável ali, tá? Gente, eu sou totalmente ao contrário. Eu preciso chegar assim nos 45 do segundo tempo, aí eu tenho a ideia e aí, uou! Gosta da Adrena, né? Gosta da Adrena. Se não for assim. Eu gosto da coisa bem quero. tranquilinha, entendeu? Daí eu crio tranquila, não tenho bloqueio criativo, me sinto. E eu gosto de dinheiro. Pra mim é um negócio assim, eu sou muito ligada a fechamento de negócio. Eu tenho prazer, assim, a fechei aquilo. Sabe quando tu vai para um próximo passo? É isso que me impulsiona. Então eu preciso. Claro tu que deve ter um pouco dela. Um pouco de organização, tanto que eu tinha dinheiro guardado, mas assim, não tinha 6 meses na frente, mas eu fiz um processo assim de não ter dívidas e ter um pouco de dinheiro guardado. Então, assim, sabe aquele ano que tu não compra roupa, que tu não compra maquiagem, que tu não compra nada, porque eu não quero ficar estressada com esse negócio, mas eu não tinha tudo pronto. Sim. Eu queria Eu já não, gente. negócio. Até saiu essa conversa no último, né, gente? Não, eu queria o perigo. Eu gosto do perigo. Então, a pessoa tem que se identificar com como é que é, né? Eu adoro assim, não é que eu adoro planejamento, eu sou uma pessoa que tem um caos mental, tem muita coisa rolando, né? Então, assim, eu sei que eu gosto de muita coisa ao mesmo tempo. Se eu não tiver uma coisa mais planejada, umas metinhas feitas, uma coisa assim, com o tempo, eu me perco nas ideias. Eu me perco muito. Então, assim, eu gosto de uma coisa, daqui a pouco, canceriana, né? O meu coração vai indo, eu já tô gostando disso, aí também já me canso, aí também já gosto de outra coisa. Então, assim, eu tinha que ter um foco maior e eu sabia que esse foco... Claro, dinheiro é super importante, por isso que eu sabia que eu tinha que ter ali pra me garantir. Eu não queria perder a minha qualidade de vida. A gente falou isso outra vez, né? Acho que tem perfis e perfis. Pra mim, eu queria unir qualidade de vida, fazer alguma coisa que eu gosto e ganhar dinheiro. Não, a ideia não era ser, assim, faturamentos astronômicos. Não que isso não seja não é que eu não vou querer. Só que não é o meu objetivo final. Entende? Se acontecer, se vier disso, maravilha. Entendeu? Mas nunca é o meu ponto principal. Eu tenho que faturar, sei lá, tenho que faturar muito mais. Consigo hoje em dia faturar muito mais, o que é incrível, né? Daí a gente sai dessa mentalidade que não precisa ter 30 dias de trabalho, como era lá no MP. Hoje em dia é até surreal pensar, né? Vem de uma forma... E vem isso que me motiva. Quando eu tô ganhando um dinheiro e eu olho, cara... eu faria isso de graça, entendeu? Isso é muito massa. Tipo, essa é a sensação que me motiva. Tipo, claro, ganhar dinheiro, porque eu acho que é justo, né? Eu fazendo, mas é uma sensação de, tipo, eu faria isso de graça. Mas é exatamente o que a Josi falou, assim, da questão do DNA, né? Tu se identifica dessa forma, né? Então, até lembro que quando eu falei contigo e eu te falei, né? A Josi falou sobre o faturamento dela e tu colocou assim, cara, não é o jeito que eu falo. Eu não quero falar sobre faturamento. E eu achei isso incrível, porque é exatamente isso. Tu não precisa seguir... Essa mulher é incrível e essa mulher também é incrível. As duas podem faturar a mesma coisa, gostar de dinheiro. Uma tem um discurso, outra tem outro discurso. Para mim, esse negócio do dinheiro virou de uma tal forma, porque quando eu acho assim... eu nunca tive essa mentalidade de que era possível para mim. Então, quando eu ganhava... eu fazia essa conta que a Josi fez. Eu tô ganhando aqui R$3.000, R$3.500. Cara, como que vai sobrar dinheiro para comprar uma casa de 100 mil, de 200 mil, de 350 mil, né? Daí tu se vê pagando uma parcela de carro e daí tu compra umas roupinhas e daí no final do mês sobra R$100, sabe? Então, o dinheiro teve muito a ver, mas
eu aprendi a tratar o dinheiro como ele merece ser tratado. Ele é só uma ferramenta, ele não me governa. Mas eu entendo que para fazer coisas para mim, para minha família e para os outros, eu preciso dele. Então, eu entendo que hoje, para mim, é assim, o que virou? Antes parecia que 10 mil, 20 mil, 30 mil era muito. Hoje eu vejo que é proporcional. É proporcional. Você falou tudo. Ao meu empenho, à minha dedicação. E chega um momento que tu plantou tanto que aquilo vai vir com mais facilidade. Sim. Então, quando as pessoas olham um grande empresário, que ele ganha seus milhões, né? Ela não enxerga a parte em que os anos que ele passou plantando aquilo, para daí se tornar fácil, para daí o dinheiro vir de uma maneira mais, fluida. Porque antes tu carpe, né? Muito, tu vai Tu carpir carpe muito. muito. Amiga, para entrar, você tem que botar a semente. Se você não botar essa porra da semente, não vai sair nada. Se você não regar a semente, não vai crescer nada. E isso é story todo dia, é post, no caso agora, trazendo pro digital todo santo dia. Sim, é constância, né? É constância. Sabe o que eu paciência. botei na minha cabeça? Umas conversas que eu tenho comigo mesmo. Não sei se vocês também têm, né? Mas eu falo assim, por que eu tenho que fazer stories hoje? Porque se eu plantar hoje, em 3 de maio de 2023, eu posso colher. Se eu não plantar, daí quando eu não vender dia 3 de maio de 2023, fica, sim, gostei. que aí eu falo assim, não, bora. Porque eu sei, eu sou da roça, eu sei que se não plantar, não colhe, amiga. Então, se não fizer stories, não vai colher ano que vem também. Não tem roça ano que vem para você colher, tá? Não tem lavoura. E hoje eu vejo, assim, hoje eu fiz essa conta, né? A gente olha... Porque tudo importa, né? Número de seguidores importa para te atingir mais pessoas, comentários que falam sobre engajamento. Então, trazendo bem para o empreendedorismo digital, né? Hoje eu olhei ali as minhas métricas e tá tudo bem verdinho, que tá tudo crescendo. Mas tudo vai entrando assim. Hoje entrou 10, ontem entrou 15. Não é uma coisa assim, de ontem para hoje entrou 1000. Eu não sei se para vocês aconteceu isso em algum dia, mas a minha conta foi assim, se eu continuar nesse ritmo, até o final do ano eu tenho 10 mil. Então, eu fico feliz com o 1, o 2, o 10 que vai entrando por dia, porque não é de uma hora para outra. Não. Tem como ser, só que assim, aí a gente vai falar de tráfego pago, mas não adianta, tem muita gente que acha que o tráfego pago vai salvar a tua vida, não vai, porque se você faz uma coisa bosta, desculpa o palavrão, mas não vai, não tem como. Tu tem que pegar esse negócio, plantar, botar debaixo, vou botar pra lavoura aqui, né, gente, acho que eu vou voltar a plantar fumo, tá? Eu tô muito... Se você não for boa no que você faz aqui no orgânico, que é isso, que é todo dia vem 10, vem 15, vem nananá, o tráfego vem para potencializar. Daí, se você tiver grana, você põe a grana e você vai apagar fogo com gasolina. Vai explodir, vai intensificar o negócio. Mas ele tem que ser na hora que você está preparado. Você está pronta para colher os frutos daquilo, Pamela. Porque senão você vai botar um monte de seguidor ali e as pessoas não têm nem o que comprar, nem o que nada. Nada. Não vai ter não nada. adianta. E tu não tá pronta para receber aquele Tu não tá seguidor, pronta. né? Porque Não. tu não tem conteúdo suficiente, tu não tem tá no- suporte suficiente, tá? Tu não tá, que assim, de uma hora para outra também, assim, comecei hoje no digital. Então, comecei a produzir post, comecei a produzir conteúdo. Eu também tô me tornando especialista nesse processo, né? Exatamente. Porque não é assim, a Josi de hoje, a Josi de um ano atrás pensava outras estratégias. Tu já fatura muito bem. Daí tu me disse assim, não, eu mudei toda a minha mentoria quando a gente chegou aqui. Sim, tudo. E vendi 50 mil agora. Então, Sim. assim, né? E é sobre isso, Você falou um ponto no começo, eu não sei se a Luísa concorda, mas assim, ele falou, o Joel J fala muito de R cedo e R barato. Eu escutava essa frase aí e falava, mas o que é isso, gente? Mas que diacho é isso? Como assim R cedo e R barato, né? Quando a gente não está pronta para começar a errar cedo e errar barato, a gente não entende, pelo menos eu não entendia muito bem. Hoje, por que eu vou lá e executo? Eu escuto um cara me falar tal coisa e o cara é referência naquilo. Vocês estão ouvindo aqui várias pessoas que são referências, autoridade na sua área. Você pode pegar essa informação e simplesmente ser só mais uma informação, ou você vai fazer como eu, que escutei à meia-noite de domingo à noite, e segunda de manhã estava executando e marquei o cara só para ele ver, porque realmente eu fiz. E aí o que acontece? O milagre da venda. Depois de milagre fazer, dos né? 50 mil em 5 dias, essa coisa... Aí
interessante, entende? Que ela acontece, mas na execução. Sim. E eu tive que mudar uma estratégia toda que eu já tinha. E para mim, sabe qual foi o mais difícil? É que eu já tinha dito, olha, vai ser 2 grupos de mentoria, de tanto aqui, tanto aqui. Eu sou de palavra. Isso é princípio. E na mentoria, ele mexeu comigo, ele falou, não, você vai juntar tudo e você vai juntar tudo. Eu assim, mas como? Porque eu já dei um nome, eu já dei a letra para quem vai entrar. Elas já pagaram sabendo que ia ser dividido. Você vai mudar. Pois eu mudei tudo. E falei por que eu ia mudar e por que mudei e como que vai ser daqui para frente. E quem quer, quem não quer também já pode falar agora que a gente está fazendo o reembolso já. E continua. Mas isso é legal falar disso porque isso é tomar decisão e ter posicionamento. Eu já enxerguei o que aquele cara me abriu a mente lá na frente. Eu não preciso esperar. E mais do que isso, estar aberta aos conselhos ou ao ensinamento de quem passou por um caminho que você não passou. Tu faz já dinheiro, não é uma pessoa que não sabe por onde passar, mas tu esteve aberta aos ensinamentos. É a humildade, né? Humildade. Aí tu falou tudo. Eu acho que eu também que é isso, né? De se colocar no lugar de aprendiz. Sempre. Isso a vida inteira. Né? A gente nunca tá acima ou abaixo. Sempre alguém vai ensinar alguma coisa pra gente. Mas quantas vezes a gente usa a nossa arrogância e não observa, né? E não diz assim, não, realmente, eu tenho que sentar aqui, usar mais as minhas orelhas do que a minha boca para poder aprender algo a mais, né? E até quem está começando, às vezes, tem uma coisa que eu levo para minha vida que é, não sei se é clichê, mas assim, todo mundo tem algo para te ensinar. Isso, né, a gente ouve muito falar, mas assim, como ser e como não ser, né? Tu pode pegar aquela pessoa e não julgar ela, mas assim, isso eu não quero ser, eu não quero passar esse tipo de imagem, eu não quero tratar as pessoas dessa maneira. Mas você não precisa ficar num lugar de julgá-la, né? Perfeito. Porque volta tudo para aquela pessoa, ela mesmo recebe. Sim, perfeito. Né? Excelente colocação, tá? Eu acho que você falou um ponto bem importante. A gente tem que saber o que a gente quer, Pamela. A grande maioria não sabe o que quer. Você falou que você sabia o que você queria, mesmo sendo nebuloso no começo, eu também, mesmo sem entender muito bem, mas tinha uma ideia. E eu acho que tem que saber o que a gente não quer. Você fala, eu não quero mais o Ministério Público, não faz mais sentido para mim. E eu acho que não saber já é um grande começo. E assim, a gente falou da outra vez, acho legal falar de como começar, né, mesmo, assim, tipo, criei, o que eu vou fazer, né? Então, assim, talvez a gente não vai saber exatamente o que fazer, mas é importante saber que imagem ou o que a gente não quer passar. Então, Perfeito. Isso é uma coisa, eu falo bastante até quando vai falar de marketing, né, que tem questão do branding e do posicionamento, mas é muito disso. Com quem que eu quero me comunicar, né? Qual é o público que eu quero atingir? Com que pessoas eu quero trocar? Porque, assim, no começo a gente tem até a ideia de que vai querer atingir todo mundo. A gente quer ser amado por todo mundo, a gente quer o nicho de todo mundo. Que não existe, né? Não tem como agradar todo mundo. Então, a gente tem que deixar de lado um pouco a ideia de que, sim, tem pessoas que a gente não vai agradar, porque o mais importante é ser a gente mesmo, ou, enfim, né, seja a sua marca, ou o que você estiver mostrando, o que você vai vender no digital, né? Então, pensar em quem que você realmente vai querer atingir, qual é o público que você quer, né, conectar. Porque isso eu acho que passa em tudo, né? Então, quando a gente está trabalhando com o digital, é a forma que a gente se comunica, é a forma que a gente se veste, é as fotos que a gente tira, né? É a legenda que a gente põe, agora é os reels que a gente faz. Tudo isso é uma forma de conectar com a pessoa. Então, isso eu sempre tive muito claro. Eu enxergava as pessoas, eu enxergava em volta, isso é muito legal. Tipo, Lu, não tenho ideia do que fazer. Eu não sei o que eu gosto, como é que eu quero me posicionar. Então, assim, faça uma referência, busque referências, né? O que a gente mais tem agora com a internet, a globalização, é achar pessoas que te inspiram. E mais do que isso, né? Uma coisa aspiracional, né? De, tipo, te botar pra frente, te motiva. Não é aquela pessoa que tu olha e fica pensando, a minha vida é horrível. Sim, comparação. Não, assim. Ou pior, né? Tu olhar pra uma pessoa e querer copiar ela só porque ela faz sucesso. Não, tu não se vê fazendo aquela dancinha, não, tem que falando essa reflexão. aquele hello, sabe? Tu não se vê fazendo aquilo, mas tu faz porque tu quer copiar o sucesso daquela pessoa. Sim. E daí tu não acha a tua forma de fazer as coisas. Exatamente. A gente tem que fazer essa coleção de que realmente nos agrada. Não no sentido assim, eu só gosto. Por que eu gosto disso, né? O que eu falei. Tipo, tu olha um perfil, começa a analisar por que você
gosta dessa pessoa, né? Ou por que você gosta dessa marca? O que ela te passa? O que ela tem que você acha que pode trazer para sua marca? Mas assim, não é tudo, né? É uma coisa que você pega de uma outra coisa que você pega de outra. E daí não é chegar e fazer cópias descaradas, né? É fazer toda essa junção, essa combinatividade, né? Que a gente não é criatividade de criar do nada, tudo, né, se copia de alguma forma, mas na nossa forma ela vai ser única, que a gente falou desde o começo, né? 7 bilhões de pessoas e somos únicos. Isso. Então, sempre vai ter a tradução da sua verdadeira alma, né? Já que eu falo de Soul Baker, aqui adoro falar de alma, de essência. Então, é muito isso. A gente vai conseguir passar o que é verdadeiro pra gente, vai ser inspirado por outras pessoas. A gente é uma combinação de tudo que a gente viveu na vida. A nossa história, os nossos livros, os filmes, os gostos, as pessoas que passaram pela gente. Todas as experiências. Isso é único. E o amadurecimento e o crescimento, eu acho que passa por um lugar que a gente aceita algumas coisas, né? Hoje eu escrevi um texto sobre a crítica, né? Quantas coisas a gente já deixou de fazer por medo de ser criticada, né? Um batom que tu não usou, ou um cargo que você almejava que você não se posicionou, que você não foi, não se colocou à disposição, não lutou o suficiente, ou questões profundas, né? Eu não quero ser mãe e acabo sendo para agradar outras pessoas, ou eu sou mãe e quero muito trabalhar e acabo não trabalhando porque para agradar outras pessoas. Então, o medo, esse medo da crítica, né, que te paralisa. E uma das coisas que eu escrevi que eu acho que cabe aqui e tomara que sirva para alguma mulher, se tem uma coisa assim que eu prometo que vai acontecer com vocês, é que vocês nunca vão deixar de ser criticadas. Nunca. Né? E a crítica vai acontecer se você escolher o A ou se você escolher o B. Aí eu vou dizer assim, ó, o que você escolhe, falando em escolha, ouvir? Eu nem escolho ouvir, eu nem sei, não importa, porque isso só acontece, Pamela, porque eu já passei muito bem nesse caminho que você está falando, de paralisia da crítica, mas quando você escolhe ser surda, nesse momento eu escolho ser surda, eu nem quero saber o que a pessoa está falando, e você segue por aqui, porque você sabe a tua identidade, você sabe de onde você veio, você sabe quando você deita a cabeça no travesseiro, quando ninguém está vendo o que você está fazendo, você tem caráter. Porque é sobre isso, você está na sala sozinha, tem um bolo de dinheiro aqui, e o que você faz quando você está ali? Você poderia pegar, você pode fazer qualquer coisa, pode contar, pode fazer o que você quiser. O que você faz é isso que ninguém tira de você. Quando você tem clareza disso, acabou, está pronto. Pode falar o que for, não faz mais sentido ouvir lá, porque você sabe qual que é a tua verdadeira essência. E outra coisa, né? Quem que é esse crítico, né? Essa Quem é uma coisa é? que eu pego muito também. Tipo, falei de Brené na outra vez, vou falar de novo que pra mim isso foi fundamental, esse ângulo, né? De tipo, quem tá me criticando? Essa pessoa tá se jogando? Essa pessoa tá na arena da vida? Ela tá se expondo? Ou ela é só uma pessoa que está na plateia julgando, e muitas vezes até um certo ressentimento, né? Uma certa amargura que a pessoa não consegue ter esse nível de liberdade. Em você, né? Porque a gente vive uma sociedade, nós mulheres, muito mais, né? De tipo, ter que ser botada em quadradinhos, em caixinhas, em estereótipos. E quando a gente sai disso, porque todos nós saímos, a gente nunca é uma coisa ou outra, a gente é várias. Então, em algum momento a gente vai desagradar alguém. Sim. E realmente, tipo, eu ouço, não é que eu ouço, né? Mas a gente pode filtrar e ver, então, essa pessoa, né, dependendo da experiência dela, o que ela passou, como é que ela está. Essa crítica importa? Essa pessoa, ela me conhece? Ela sabe da minha vida? Ela está fazendo uma crítica de uma forma positiva, construtiva? Ou é só para falar mal por falar mal? É o que mais tem. E a crítica não vai não doer, né? Ela vai doer, talvez. Ela vai doer. Ela vai doer. E todo dia, quando tu vai tendo passos mais corajosos, ela vai doer um pouco menos. E eu acho que o que acontece é que a gente começa a silenciar o nosso barulho interno. Porque o problema da crítica não é a crítica, é depois de a gente escutar o que a gente faz, né, com ela. Então, a gente se paralisa, a gente dá passos para trás. Então, quando tu começa a dar passos corajosos numa direção firme, eu planejei ir para lá. E eu vou. Às vezes tu ganha uns tapas na cara e dói. Mas tu continua andando. Então, quanto mais passos em direção ao teu objetivo, e os passos eles são corajosos e doem mesmo assim, tu vai conseguindo silenciar
né? Esse barulho Sim. interno que fica dizendo assim, eu tô fazendo errado. Não, mas eu tô indo no caminho que eu quero. Tu não Então, sabe o que tá fazendo, quem tu pensa que é, tá fazendo isso. São vários, né? Que tá o tempo todo ali e a gente tem que aprender a realmente silenciar e ouvir essa voz interna, esses sinais e o que te move, né? a crítica vai vir, o medo vai vir, vai doer. A única coisa que a gente, com a maturidade, talvez aconteça vai começando a não falar. Quando tu fala assim, eu nem escuto, é porque tu aprendeu a silenciar. Sim. E eu não sei se eu tô certa, tá? Porque eu tô ouvindo vocês e tá vindo uma coisa bem sistêmica aqui, no meu coração, que é pra sair pra fora. Uma coisa que eu aprendi com a Ana. Não é pra também se fazer de surda, não. Falei errado, eu acho. Hoje, sabe o que eu aprendi a fazer? Eu sinto muito. Eu sou essa pessoa aqui. Eu erro. Eu realmente perco prazo. Eu sinto muito. Eu sou assim. Eu não sou perfeita. E talvez quando amanhã, você se coloca no teu lugar... Nossa, foi de arrepiar que me veio isso aqui muito forte para mim nessa nossa mensagem. Porque eu não tava... Quando eu dava uma dessa de surda, essa aqui, a minha criança, não vou te ouvir, querida, fica pra cá que eu tô indo. Mas também não tá certo. Você tem que olhar. Você tem que dizer... Pois eu sinto muito. Eu não vou conseguir atingir a expectativa de todo mundo. E talvez amanhã eu vou ser um pouco melhor, mas hoje eu sou assim. Né? Hoje eu sou assim. Com esses erros, esses defeitos, essas imperfeições. Mas tô andando. Mas eu tô andando. E daí vem isso que a Lu falou aqui, frisou muito, o movimento. Quanto a gente vai ser regido por outras pessoas na nossa vida, né? Porque eu desconheço, adoro ler biografia de empresárias de sucesso. Quando aparece alguém assim, eu falo, meu Deus, o que ela fez? Como é que é a história dela? Você vai ver, elas nunca ficaram paradas, meninas. Nunca ficaram paradas. Eu tô falando para meninas porque são uma grande maioria as mulheres woke que vão ouvir isso aqui, né? Elas nunca ficaram paradas. Elas sempre estiveram em movimento. E exatamente, tentativa e erro. A gente vai olhar, assim, as pessoas, né, que pensam criadores originais, quanto de trabalho eles tiveram, quantos nãos, quantas coisas deram errado até chegar no certo. E a gente, aquela coisa da figura do topo do iceberg, né? Sim. Que a gente só vê a parte boa. Então, assim, rede social é uma loucura porque a gente acaba só vendo, na maioria das vezes, a parte boa. Sim. É bom que a gente consiga contar todos os perrengues e todos os percalços, como eu falei ali, que é muito legal. E essa, acho que é o início de qualquer coisa, vale a pena contar a nossa história, o que nos move, né? Essa parte, esses pormenores e até o que dá errado, o que dá certo. Porque isso conecta, que torna, nossa, você é humano. Você... Mas a gente acaba, se a gente não souber qual é a nossa métrica, o que realmente pra gente é os nossos valores principais, o que a gente quer almejar, a gente se perde um pouco nisso. E fica olhando pro próximo e a gente fica, até nessa questão de números, né? Às vezes a gente se frustra também, tipo, porque se tu olhar para uma pessoa, para olhar para trás para mim mesma, eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei. Mas às vezes a gente quiser comparar com o próximo, pensa, poxa, tem gente na minha idade que já tá lá na frente. Então, assim, se a gente ficar sempre nessa, né, para onde que vai estar sendo a minha métrica? A gente tem que olhar pra gente, o que a gente quer e como a gente tá evoluindo. Porque se a gente olhar pro próximo, não importa qual seja o ser humano na Terra, gente. Vai poder achar uma pessoa que tá muito, assim, no sentido de, né, faturamento, se isso é sucesso, né, ou, tipo, enfim, qual que for a sua ideia de sucesso, mas realmente, tipo, sempre vai achar. Então, a gente tem que entender o que realmente é sucesso para você. A gente tá numa escada, né? Tem pessoas na frente, tem pessoas atrás. Então, eu acho que é isso. É olhar Estamos pra si. caminhando para... Eu acho que não tem ninguém lá no topo. No topo deve estar o nosso criador, mas está todo mundo andando. E sempre vai ter uma pessoa um passo à frente que você pode aprender e se inspirar nela. E sempre vai ter uma pessoa um passo atrás, não no sentido pejorativo, mas que você pode ajudar ela, né? Ensinar o que você sabe, né? Se você subiu, você pode ajudar ela a subir, né? Esse caminho. É isso aí. E isso é o caminho do digital, né? Quando você olha para essa escadinha que você pode ser servido com humildade, que vocês falaram isso foi bem importante, né? Quem que não sai do lugar, quem não tem humildade, gente? Tem que olhar assim, tem pessoas acima de mim que eles sabem que eu não sei. Você falou em 1 milhão, né? Antes por que eu quero muito fazer 1 milhão? Não é pelo dinheiro. É porque eu quero saber como faz 1 milhão. Existe algum código oculto aí por trás que a pessoa que faz 1 milhão... Né? 7. Era por isso que eu queria chegar. E eu fiz isso em 4 anos. Eu já fiz 1 milhão em 4 anos. Mas agora, Pamela, meu objetivo é 1 milhão em 1 ano. Porque 1 milhão em 4, ok. Mas agora eu quero encurtar esse tempo. Existe algum código aí atrás. Daqui a pouco eu vou querer fazer 1 milhão em 1 mês, gente. Ai, aleluia, Senhor, né? e depois vai vender como é que se faz, né? Como é que se faz? Porque a gente acabou de falar, existe uma escadinha, você vai aprendendo, e é fato. Você consegue olhar com outra visão já. Sim, e entender, a gente, às vezes,
tem uma visão, acho que equivocada sobre o dinheiro, sobre o empresário, sobre o empreendedor, né? Talvez uma visão mais romântica para o empreendedor e uma visão mais dura para o empresário. Porque o empreendedor parece ser aquele cara que está se ferrando, ele ganha pouco e trabalha muito. Agora, o empresário não, lot of money. O empresário tem muito dinheiro, não trabalha, é explorador. E essa é uma visão muito errada. E parece, às vezes, que as crianças aprendem, assim, que não é certo, sei lá, ganhar dinheiro. E, nossa, por quê, né? Por quê? E se o dinheiro é só uma ferramenta, só potencializa tudo o que está dentro de ti. Sim. Ele não cria, ele não tem o poder de criar o que é mesquinho, coisas ruins dentro de ti. Ele só vai potencializar. Sim. Né? Se tu é generoso, tu vai ficar mais generoso. Sim. E eu acredito muito nisso. Muito nisso. E aí vem as nossas crenças de pequeno, né? Eu vou falar um exercício assim, que mudou pra mim, que eu gosto de trazer coisa prática, né? Eu sempre fui dessa. Eu queria saber o que aquela pessoa faz o que ela faz, que eu posso fazer agora. Ela tá lá, eu tô aqui. Então, algumas coisas que eu vi, por exemplo, nesse final de semana que eu participei no Mastermind, todos eles têm quadro dos sonhos. É um primeiro ponto, tá? Quadro dos sonhos lá, materializado, com a fotinho do carro, da viagem, da casa, sei lá, o que você quer na tua vida. Isso é um código universal. Todas as pessoas ricas, prósperas que eu conheço e que eu me inspiro têm. Então, eu também vou ter, porque aqui tem um código de prosperidade. Outra coisa, se eu perguntar para vocês hoje, para quem está em casa, você tem dinheiro na tua carteira? Eu era uma pessoa que não andava com dinheiro na carteira. Você tem que aprender a gostar daquilo, porque eu achava que aquilo era uma nota de papel, era uma folha de papel. Até o dia que eu tive o desbloqueio e que entendi. A pessoa falou assim, então me dá. Eu tinha uma nota de 100, ela falou, me dá e pega essa folha de caderno aqui. Eu digo, não, tá louca? Eu disse, mas você acabou de falar que é uma folha de papel, me dá a tua verdinha e pega essa folha em branco. Eu digo, não, é minha essa aqui. Então por que uma folha de papel? Isso que tu tá representando, o teu trabalho tá nessa folha de papel verdinha com essa garopa. E é isso que você está vendo, como uma folha de papel. E ali veio o desbloqueio. Então, hoje, eu tenho dinheiro na grade dos sonhos. Tem dinheiro... Isso é bem legal, tá? Presta atenção nisso aqui, meninas. Olha só, quando eu era pequena, eu lembro que eu tinha um tio rico. Alguém já teve um tio rico? Se ia na casa do tio rico, pelo menos eu ia lá na casa desse meu tio, sempre tinha dinheiro por tudo. Dinheiro ali na lareira dele, lá em cima e tal. Qual é a sensação? Ele nem era rico, gente, mas o que é? O fato de ter dinheiro sobrando em cima das coisas, você ver o dinheiro dá uma sensação. Essa era a minha sensação quando criança. Esse meu tio é rico. De abundância. Eu ia dizer exatamente isso. Essa é a palavra que estava ali, a abundância. Porque a gente tem muito essa associação de, tipo, tem que sofrer, tem que ralar. E mesmo pouco. se ganha, não merece, né? Como tu falou ali. Então, essa ideia de, tipo, não ser um palavrão, né, de não ser... Acho que não tem nenhuma conotação de uma coisa ruim, até por eu não falar de faturamento, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro mesmo, e é merecedora de ganhar dinheiro, porque as mulheres, nós principalmente, somos muito condenadas, assim, né? Se é uma mulher que quer... A palavra ambiciosa já é olhada de uma forma, né? Nossa, que ruim. Que é uma pessoa que, nossa, é totalmente racional, aquela ali só pensa nisso. E por que para um homem isso é tão normal, né? Isso é tão comum. Que ele já nasce com essa mentalidade desde pequeno, toda a cultura é voltada para isso. Então é muito legal, tem exemplos que realmente acho incrível, entendeu? Sim. Incrível a gente falar sobre isso, mostrar que não tem problema nenhum ganhar dinheiro e faturar dinheiro, e não tem que sentir culpa nenhuma. A gente vive muito nessa cultura do dinheiro com culpa, né? Que nossa, um sofrimento muito grande para conseguir ganhar algum tipo de dinheiro. E eu acho que quando flui, aí que a coisa realmente funciona, e vem essa sensação de abundância. Eu sou merecedora e vou fazer outras pessoas. E aí cria uma energia. E tá disponível, né? Sim. Exatamente. Ele tem, eu posso pegar, ele não é raro, ele não é escasso. Isso. Ele tem aqui no meu quadro, ele tem aqui, eu não tá vai em cima faltar. da minha mesa de trabalho, volta e meia, eu tô ali, eu vejo uma nota de 50, então ele tá sobrando. Algumas coisas vai mudando a mentalidade. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, até porque são várias coisas que a gente traz da nossa infância, né? Então, eu lembro muito disso na minha infância, que eu não via dinheiro em lugar nenhum, e assim, tudo quando via era muito bem guardado, era num cofre, era num negócio assim. Então, o dinheiro era muito raro, muito especial, muito
pouco, escasso. A mesma coisa comida, né? Hoje, às vezes, eu tenho umas coisas, assim, umas compulsões que eu não deveria ter, e eu volto na minha infância e eu lembro, assim, que o leitinho ficava lá no último degrau do negócio, então não podia comer todo dia. Então, aquela sensação de que, daí, quando tu tem, tu quer comer tudo, porque vai acabar, né? Mas passou, a escassez está lá atrás. Hoje eu tenho, né? Não preciso comer tudo de uma vez só. Sim. Isso não é só pro dinheiro, né? Exato. Eu acho que também quando a gente começa a fazer as pazes com o dinheiro, a gente também faz as pazes com a ideia de investir o dinheiro. Total. Né? Para ter um negócio, a gente também tem que botar dinheiro. E quando a gente vive muito nessa coisa da escassez, claro, a minha origem é muito diferente, né? Nunca tive nenhuma necessidade, eu nunca, né, tive uma família que me deu tudo que eu precisava, então... Só que eu sempre ouvia muito essa coisa que dinheiro é importante. Meu pai falava sempre, o dinheiro é importante, dinheiro é importante. Não dá em árvore. Não dá em árvore, dinheiro é importante. E nunca, assim, então isso ficou sempre na minha cabeça, mas com medo da escassez, do tipo... que eu tenho, eu não posso deixar largar. Então, assim, de botar dinheiro também, que é uma coisa que gira. A gente tem que fazer o dinheiro girar. Uma energia, então, né? É uma energia. Então, de não ficar, às vezes, também... Eu já conversei com outras mulheres que é o contrário também. Por terem tido muito pouco, não tem medo de botar, porque... Sim. Não quer perder o que já tem. Então, assim, tem essa coisa do fluxo. Sim. Da gente também se arriscar e... Porque empresário é isso. Ela falou no começo, empresário é isso. Ele tem... É como você usou uma palavra que daí do risco. Ele faz muito dinheiro. Eu não lembro como você falou ali. Mas ele tem um risco, né? Você ganhou menos para conseguir ganhar mais depois. Mas teve essa muito visão. Arriscado. Né? Mas foi um investimento. O negócio né? Ele é detentor do capital. Isso, você falou. E ele é detentor do risco também. Porque não é garantido que aquele crédito vai voltar. Mas isso também, né? Já que a gente está falando com mulheres, também tem uma coisa muito sistêmica, né? Do feminino, que é aquela coisa do seguro, do estável, do prover o básico. E o masculino, que é a coragem, que é a ousadia. Por isso que tu vê muitos empresários, muitos homens que aceitam pegar tudo que tem e botar um dinheiro na empresa, por exemplo. Porque a mulher já vai pensar no filho, na conta, né? E o homem vai naquela ousadia. A gente tem muito que aprender com eles, né? Sim. Também. E manter esse equilíbrio, que vamos dizer, nossa, assim, a gente mantém o equilíbrio, a gente mantém tudo arrumadinho, tudo em casa, tudo direitinho, os filhos tudo arrumadinho, engomadinho, e a gente vai crescendo, tá? Isso aí os homens não têm, não, tá? Isso aqui é mais das mulheres, desculpa. E também chega um momento que tu entende, né? Tem dias que tu tá numa energia masculina lá em cima, porque tu tem que produzir, tu tem que ser ousada, tu tem que ser corajosa. E de repente tu se percebe, cadê o meu feminino? Deixa eu buscar ele aqui. E eu acho que isso é um ponto importante pra gente trazer do outro podcast, que a gente falou bastante, de não dar conta de absolutamente tudo, né? Porque a gente ainda tem a cobrança disso. A gente tem que ser ambiciosa, tem que ter o próprio negócio, mas tem que cuidar dos filhos, aí também tem que cuidar da casa, tem que estar bonita, né? E assim, enfim, e tem que dar conta de tudo. Então, assim, aí tem a saúde mental... Tem que fazer terapia, então, assim, tem que fazer dieta, ir pra academia. É uma cobrança de todas as áreas, né? Como tu falou ali, a crítica, né? E eu tenho toda a nossa maior crítica a gente. E essa frustração de estar sempre... Tipo, meu Deus, não tô dando conta, não tô dando... Então, assim, a gente também dá essa olhada, né? São fases. Eu acho que é importante a gente saber o foco que a gente tá naquele momento. Tem momentos que a gente vai estar mais focado na empresa ou nos negócios. Tem momentos que a gente vai se afastar um pouco e vai estar com a família. Então, assim, vai alterando, mas ter esse equilíbrio. Né? Entenda que não é só você que tá escutando, né? Que, pode ser rica, mas não mostra muito que tu é rica. Pode ser, sei lá, sarada, bonita, magra, linda, mas não pode deixar os filhos com alguém para cuidar. Sabe, não é só você que é cobrada sobre isso, sabe? De ser perfeita e de... Assim como os homens têm outras cobranças. Hoje eu com um filho menino, assim, eu olho para... Antes eu já olhava, mas assim, de como... até olhando para o meu marido, assim, de como existe uma pressão de eu tenho que dar conta de tudo, eu não Eles posso... não podem ser fracos nunca, né? Eu não posso demonstrar que eu preciso de ajuda. É o tal da coisa de não sei onde para e pergunta, não existe essa possibilidade. Eu não sei se o marido de vocês é assim, mas é a morte. Se te parar para alguém, não precisa. Eles não podem demonstrar nenhuma vulnerabilidade. Exatamente. Né? E aquilo fica somatizado lá, sabe? Porque é difícil demais carregar. Porque quando tá pesado demais, eu olho para eles e carrega um pouquinho. Porque eu não tô aguentando. Eles não fazem isso, né? Sim. Então, até olhando pro masculino, pro meu filho e pensando assim, vamos também parar de achar que é só
mulher ou é só É homem, verdade. separar, né, essas coisas, porque não, a gente, Verdade. nós precisamos, independente do sexo, se é masculino, se é feminino, a gente precisa um dos outros. Sim. E existe uma potência dentro de ti que não existe em mim. Perfeito. E se eu for, pelo menos, humilde o suficiente para entender que eu ainda não sei de tudo, e eu posso buscar ajuda em você, pedir ajuda, mostrar alguma fragilidade, né? O que a Brené fala sobre a coragem de ser imperfeito. Eu acho que é por esse caminho que passa. A gente já estourou nosso tempo assim, ó. Eu ficaria horas aqui, muito, né? Muito. Eu quero agradecer pelo podcast de hoje. Foi totalmente diferente, Foi né? totalmente do que a diferente. gente gravou, e eu tenho certeza que a gente tem uma coisa muito legal aqui nesse episódio para entregar para essas mulheres. Tenho certeza. Muito obrigado por esse coração assim tão